Em pouquíssimos versículos, o Evangelho de Lucas nos joga no meio de uma das conversas mais intensas e reveladoras de toda a Bíblia. Vamos mergulhar nessa narrativa, momento a momento, para a gente entender a promessa que foi feita ali, na cruz, no auge de tudo. Tenta imaginar a cena. É um cenário desolador, mas, ao mesmo tempo, carregado de um significado profundo. 3 homens suspensos entre o céu e a terra, numa agonia que a gente mal consegue conceber. E é bem aí, no meio dessa dor e humilhação, que um diálogo impressionante acontece. Porque o que a gente está vendo aqui não é só sobre sofrimento, sabe? É um verdadeiro confronto. Um confronto de visões de mundo, de desespero e de fé. Tudo acontecendo nos últimos suspiros de vida. Então, temos 3 personagens centrais nesse drama. De um lado, um criminoso que entra no coro da zombaria. Do outro, um que toma uma direção completamente diferente. E bem no meio dos dois está Jesus. Vamos ouvir primeiro a voz do escárnio. É uma voz que, na verdade, ecoa a dúvida e a provocação de todo mundo que estava ali ao redor. Essa frase, registrada lá em Lucas 23, é pesada. Não é um pedido de ajuda de jeito nenhum. É um desafio amargo, uma exigência que nasce da descrença. É como se ele dissesse: ah, é? Se você mesmo é o Messias, o tal Cristo, então prova. Salva você mesmo e salva a gente junto. Isso é o desespero falando, puro e simples. Esse homem não está vendo um salvador ali. O que ele vê é, talvez, uma última chance de escapar daquela dor toda. A zombaria dele é só um reflexo da própria falta de esperança. E então, quando parece que o silêncio de Jesus vai ser a única resposta, acontece uma coisa que ninguém esperava. A segunda voz se levanta. Mas não para zombar, e sim para repreender. Que virada de jogo, hein? O segundo criminoso peita o primeiro. As palavras dele cortam o ar e mudam completamente a dinâmica da cena. Ele traz uma perspectiva totalmente nova para a conversa, a do temor a Deus e a da justiça. Olha só como essa comparação deixa o conflito bem claro. De um lado, a gente vê o desafio, a exigência. Do outro, a defesa de Jesus e, mais importante, a admissão da própria culpa. Um basicamente grita, nos salve, enquanto o outro reconhece, a gente merece isso aqui, mas ele não. É um contraste de atitudes que chega a ser chocante. Depois de calar o outro, esse segundo homem se vira para Jesus. E o que ele diz em seguida não é um desafio, não. É um apelo. Um apelo que se tornaria um dos pedidos de fé mais conhecidos da história. Para pensar na profundidade disso. Ele não pede para ser salvo da cruz. Ele não está pedindo alívio para a dor. Ele pede para ser lembrado num reino futuro. Isso é um ato de fé absurdo, porque ele está reconhecendo Jesus como um rei, mesmo vendo ele ali morrendo. Ele não tem nenhuma boa obra para oferecer, só a crença dele. E isso demonstra a essência da salvação pela fé. O ponto central aqui é que o pedido dele não surge do nada. Ele é construído sobre uma base muito sólida, como a gente vê nesses passos. Primeiro, o temor a Deus. Segundo, o reconhecimento do próprio erro. Terceiro, a declaração de que Jesus é inocente. E só então, como quarto passo, é que vem o pedido de fé. Não é um grito desesperado, é uma confissão completa. E durante todo esse tempo, Jesus ficou em silêncio, absorvendo a dor e as palavras. Mas agora, ele fala. E a resposta dele é o clímax de toda essa história. A resposta de Jesus não é vaga, não é algo para um futuro distante, não é tipo um dia ou quem sabe. É imediata, é certa e é incrivelmente pessoal. Hoje, essa é a palavra que muda tudo. Não tem um período de espera, não tem incerteza, não tem uma lista de coisas para fazer. A promessa é para aquele exato dia. É uma garantia de presença. Estarás comigo. E é exatamente esse o significado de paraíso nessa passagem. Não é só um lugar, é uma condição. Estar com Jesus. A promessa é de companhia imediata depois da morte. Uma transição direta da agonia da cruz para a presença do Salvador, e tudo isso concedido unicamente pela fé. Essa é a jornada que a gente acompanhou. Em pouquíssimos versículos, a gente saiu do escárnio e da condenação para chegar num pedido de fé e numa promessa de esperança eterna. E tudo isso no cenário mais improvável possível. E assim a gente fica com essa pergunta para refletir. O que essa conversa, bem ali, no último momento, nos diz sobre a natureza da esperança?
Talvez que ela não dependa de mérito ou de uma vida inteira de acertos, mas que pode nascer num instante, através de um simples ato de fé, mesmo à beira da morte. Uma reflexão e tanto, não é?